Olá, pessoal. Quem fala é o professor Everton. Estou aqui fazendo esse vídeo para mostrar para vocês como será a nossa atividade prática da disciplina de gestão de projetos, na fase que vocês estão cursando nesse momento. Então, acessando a aula número 8 da disciplina, vocês vão encontrar aqui um arquivo que tem as orientações, que é esse que está aparecendo na tela para vocês. O nosso trabalho ele será focado no desenvolvimento da gestão do cronograma, que é um dos itens que consta lá no PMBOK de gestão de projetos, e a gente vai trabalhar especificamente com o diagrama de redes e também com o gráfico de Gantt. Aí nós temos aqui a descrição da atividade que vocês terão que fazer. Nós temos aqui um exemplo de projeto onde foram colocadas aqui atividades por códigos, que também poderiam ser descrições, quais são as predecessoras ou dependentes e o tempo em dias. Essa atividade ela tem uma característica que vai personalizar para cada aluno. Então, aqui na atividade da letra O, nós temos essa célula que está em amarelo, que vocês terão que fazer uma continha aqui com o último número do RU de vocês somado com 10. Então, por exemplo, para esse RU aqui, 1354338, a gente vai pegar o último número do RU aqui, que no caso é 8, e vai somar com 10. Então, no caso aqui, seriam 18 dias. Para esse RU, eu iria preencher aqui esse campo como sendo 18 dias. Aí vocês precisam analisar o RU de vocês, o último número somado com 10, que vai ser esse tempo que vocês vão colocar ali na atividade número 8. Aí o que vocês vão ter que fazer? Depois que preenche o número com o RU de vocês, vocês vão analisar a sequência das atividades. Então a gente vai pegar essa sequência deste projeto, fazer o desenho do diagrama de redes que nós temos aqui, identificando os caminhos e o caminho crítico e realizando o cálculo das folgas. Aí também a gente vai desenhar um gráfico de Gantt, que é um cronograma. E aí vocês têm um template que ele está disponível para vocês ali na aula 8 também, que é o modelo que vocês vão utilizar para fazer esse trabalho. Então aqui tem o campo para preencher o nome, o RU. Nessa parte aqui vocês vão fazer o gráfico de Gantt. Aqui vocês vão colocar o tempo total do projeto e aqui vocês vão colocar a imagem do diagrama de redes, dos caminhos, do caminho crítico e das folgas que vocês fizeram também. Bom, existe a aula 3 lá, onde fala a aula teórica e a aula prática também, que fala sobre a elaboração da gestão do cronograma. A avaliação será a seguinte: ter o desenho do diagrama de redes correto vai valer 20 pontos, identificação dos possíveis caminhos do projeto 15 pontos, identificação do caminho crítico 15 pontos, cálculo das folgas 15 pontos, elaboração do gráfico de Gantt 20 pontos e identificação do tempo total de projeto 15 pontos. É interessante que vocês utilizem essa tabela aqui da composição da nota para fazer como se fosse um checklist, para que vocês entendam como que é o desenvolvimento. Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês de um projeto que é um pouco menor do que o que vocês têm para fazer, mas que vocês já consigam entender qual que é a lógica do processo para fazer a montagem do diagrama de redes, para poder trabalhar esses conceitos. Então, o que acontece? Eu vou ter aqui um projeto que tem da atividade A até a atividade H. O que eu preciso levar em consideração? A dependência, vocês vão perceber que, por exemplo, a atividade A tem a dependência um traço e a atividade E tem um tracinho também. O que isso representa? Que elas não dependem de ninguém, para começar. Então, elas serão as primeiras atividades que a gente vai colocar no nosso diagrama de redes, no nosso gráfico de Gantt. E depois a gente precisa acompanhar a dependência de cada um. Então, vejam só. Atividade A demora 2 dias, não depende de ninguém. Então, ela vai ser a primeira bolinha que eu vou estar desenhando aqui para o meu projeto, que vai ser da atividade A. Depois, vejam que ela não depende de ninguém. Aí eu tenho também a atividade E, que não depende de ninguém. Então, eu também vou começar desenhando ela aqui para representar no nosso diagrama. Depois, a atividade B, ela depende da A. Então, eu só posso começar a atividade B depois que a atividade A terminar. Então, ela tem que ser na sequência aqui da atividade A. Então, eu vou desenhar aqui a atividade B. Aí, depois, eu tenho a atividade C, que também depende da A. Então, eu só posso começar a atividade C depois que a atividade A terminar.
Então a C também vai ser depois da A. Aí eu vou fazer a ligação entre elas, fazendo a representação. Então, a B depende da A e a C depende da A. Aí eu vou continuar aqui na minha tabela. Essa é a lógica que vocês vão utilizar também para fazer aquela outra tabela que está na atividade de vocês lá na proposta. Aí depois, a atividade D. Essa atividade D, ela vai depender dessa atividade que eu tenho, que é... Diminuir um pouco o tamanho da caneta, que está um pouquinho grande. Então, a atividade D, ela depende da B e da C. Então, ela só pode começar depois que a B e a C terminar. Então, ela vai ficar logo na sequência aqui, que é a nossa atividade D. Então, vai estar interligada com a atividade B e C. Por quê? Porque eu só posso fazer a D depois que a B e a C terminar. A atividade E não depende de ninguém, já desenhei ela aqui no diagrama. Então, as que não dependem de ninguém, a gente começa, elas são as primeiras bolinhas que a gente representa aqui no nosso diagrama de redes. A atividade F, que é a próxima, depende da E. Então, ela vai ser depois da atividade E que eu tenho aqui no meu diagrama. Na sequência, a atividade G depende da D e da F. Então, eu só posso começar a G depois que a D e a F terminar. Então, ela vai ser aqui para frente dessas duas atividades, que é a atividade D e a atividade F também. Então, interliguei aqui o meu diagrama. Aí, por último, eu tenho a atividade H, que depende da G. Então, eu faço ela depois da atividade G e faço a interligação. Então, aqui eu tenho o meu diagrama de redes desse projeto que eu estou representando no exemplo para vocês entenderem como que é a lógica. Voltando aqui para o raciocínio, a atividade A não depende de ninguém, foi a primeira que a gente fez aqui. A atividade E também não depende de ninguém. Então, normalmente a gente começa fazendo o desenho do diagrama com as atividades que não possuem dependência predecessora, como é chamado. Depois, a atividade B. Só posso começar a B depois que eu terminar A, porque eu tenho a dependência. Então, ela vai ser depois aqui da atividade A, que é a B. A C também depende da A, então eu só posso começar a C depois que a A terminar. A atividade D depende da B e da C, só posso começar a atividade D depois que a B e a C terminar, então ela fica para frente das duas e eu faço a interligação. Aí depois eu vou para a atividade E, que não depende de ninguém. A atividade F, que depende da E, eu só posso começar a F depois que a E terminar. A atividade G depende da D e da F, então eu vou ter que começar ela depois que a D e a F terminar. E por último, a atividade H, que depende da atividade G. Esse é o desenho do nosso diagrama. Aí vocês vão observar o seguinte também, que nós temos o tempo de realização da atividade. A atividade A demora 2 dias, a atividade B demora 3 dias, a atividade C 4 dias, perdão, e a atividade D que demora 2 dias. A E demora 1 dia, a F demora 3 dias, a G demora 5 dias e a H demora 3 dias. Então, o que eu fiz até agora? Eu fiz o desenho do meu diagrama de redes. E agora eu preciso percorrer os caminhos do meu projeto. Então, que caminho que eu tenho aqui? O caminho do projeto, ou os caminhos nesse caso, a gente vai mostrar por onde o projeto pode percorrer. Então, ele pode passar pelo A, pela B, pela D, pela G e pela H. Isso aqui é um caminho. Então, eu vou ter o meu caminho aqui da A, da B, da D, da G e da H. Isso é um caminho que a gente vai ter aqui no nosso projeto. Depois, deixa eu mudar de cor. Tem outro caminho que eu posso percorrer aqui, da atividade A, C, D, G e H. Aqui é um outro caminho que eu tenho no meu projeto. Então, a atividade A, a atividade C, a atividade D, a atividade G e a atividade H. Esse aqui é outro caminho que eu tenho aqui para o meu projeto. Beleza? Aí, na sequência, deixa eu pegar uma outra cor aqui para a gente continuar. Eu tenho o caminho. Agora que eu já percorri os dois possíveis caminhos aqui saindo do A. Agora eu vou percorrer um caminho saindo do E. Então, vai ser o E, o F, o G e o H.
Então, esse aqui é um outro caminho que eu tenho. O E, o F, o G e o H. E a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a somatória para ver qual que seria o tempo total do caminho. Então, eu vou pegar aqui esse caminho E, F, G e H, 1, 3, 5 e 3, que dá um total de 12 dias. Aí eu tenho o outro caminho aqui, que é o caminho A, C, D, G e H. Então, o A é 2, o C é 4, 2, 5 e 3, que dá um total de 16 dias. Aí eu tenho o meu outro caminho, que eu percorri aqui desse projeto, que é o caminho A, B, D, G e H. Então, é 2, 3, 2, 5 e 3, que dá um total de 15 dias. O que eu fiz já? Estou cumprindo os requisitos da atividade. Eu fiz o meu diagrama de redes, eu identifiquei os possíveis caminhos do projeto e agora eu tenho que dizer qual que é o meu caminho crítico. O caminho crítico é a atividade que demora mais. Qual que é a atividade que demora mais aqui do nosso projeto? No caso, é essa atividade segundo o caminho que nós temos aqui, A, C, D, G e H, que dá 16 dias. Então, isso aqui para nós representa o nosso caminho crítico, que é essa atividade. Então, vou fazer um asterisco aqui para representar. Esse é o nosso caminho crítico. Então, os tempos dos caminhos e achei o meu caminho crítico aqui também, que é o 16. Para calcular a folga, ela vai ser o seguinte, a folga é igual o caminho crítico menos o tempo do caminho que eu estou analisando. Então, eu vou pegar aqui o 15, o 16, desculpe, menos o 15, vai dar um dia de folga. Aí eu pego o 16 menos o 16, que é o caminho crítico, vou ter 0 dias de folga. Aí eu pego o 16 menos o 12, eu tenho uma folga aqui de 4 dias. Então, já calculei a folga também, que é outro requisito que nós temos da nossa atividade. Portanto, desenhei o diagrama, identifiquei os caminhos, achei o caminho crítico, calculei a folga, já cumpri o requisito da atividade dessa primeira parte. Então, a folga representa o quê? Significa que quando eu estiver percorrendo esse último caminho, por exemplo, aqui, eu posso folgar, né? Ter um tempo a mais para poder fazer a atividade. Então, se eu atrasar menos de 4 dias nesse caminho, não vai impactar o total do projeto. Agora, esse caminho crítico que a gente identificou, que é A, C, D, G e H, eu tenho que ter um extremo cuidado com ele como gestor de projeto para que meu projeto não atrase, né? Eu não tenha perdas aqui durante a realização desse projeto. Fiz essa parte, a gente pode dar um print screen ou usar uma ferramenta de captura e copiar toda essa parte aqui que eu estou desenhando, que a gente usou, e vir aqui para o Excel e colar aqui nessa parte que a gente tem um espaço específico aqui para colocar o nosso projeto, beleza? Sabendo da nossa tabela, os dados aqui do projeto, a gente vai desenhar o nosso diagrama de Gantt, gráfico de Gantt ou cronograma, como ele é conhecido. Então, o que eu tenho? Aqui eu tenho as atividades, as durações e as dependências de cada um também. Aí, o que eu tenho que representar? A gente vai assumir que o nosso projeto vai começar no dia 1. Aí, o que acontece? Quando eu não tenho dependência, como é o caso da atividade A e da atividade E, elas vão começar no dia 1. Então, a atividade A, aqui cada coluna representa um dia. Ela demora 2 dias para sua realização. Então, eu vou ali e vou pintar 2 quadradinhos aqui do meu projeto. Da atividade E também, como não depende de ninguém, eu já vou deixar pintado aqui tudo certinho. Aí depois, a atividade B depende da A. Eu só posso começar a atividade B depois que a A terminar. Então, a atividade A terminou no dia 2, a partir do dia 3 eu já posso começar a atividade B. E ela demora 3 dias, então são 3 colunas aqui do nosso diagrama. A atividade C também depende da A. Então, a A termina dia 2, dia 3 eu posso começar a atividade C, que tem a duração de 4 dias. Então, eu vou pintar aqui 4 dias da minha tabela. Depois, eu tenho a atividade D, que depende da B e da C. Como eu tenho a atividade B e C, a dependência, eu sempre tenho que começar depois da atividade mais lenta, que no caso é a atividade C.
Então, a atividade C terminou no dia 6, no dia 7 eu posso começar a atividade D, que demora 2 dias. Aí eu vou pintar 2 quadradinhos aqui para minha atividade. A atividade E já está pintado aqui. A atividade F depende da E. A E termina dia 1. A partir do dia 2 eu posso fazer a atividade F, que são 3 dias. Então, são 3 quadradinhos aqui que eu vou utilizar. Depois, a atividade F, a G, desculpa, ela começa depois da D e da atividade F. Então, o que aconteceu? A F terminou dia 4, a D terminou dia 8. Eu vou ter que começar sempre depois a atividade mais lenta. A atividade mais lenta é a atividade D. Então, eu só posso começar essa nossa atividade G, no caso, depois que eu terminar essa D, que é a mais lenta. Aí o que acontece? São 5 dias. Aí eu pinto 5 quadradinhos aqui da minha atividade. Depois, a atividade H depende da G e demora 3 dias. Então, a terminou aqui no dia 13, no dia 14 eu já posso começar a pintar os meus quadradinhos. Então, o total deu o quê? O projeto vai terminar dia 16. Esse é o tempo total do nosso projeto, 16 dias. Aí eu posso fazer uma comparação aqui também. Qual que é meu caminho crítico? 16 dias. Então, uma forma de fazer a checagem se o tempo do caminho crítico e o tempo total do projeto aqui do diagrama de Gantt está batendo. Se os dois terminarem em 16, tá beleza. Aí eu preencho aqui também o tempo total do projeto, aí depois eu coloco o nome, o RU de vocês também, vocês vão preencher aqui. E aí vocês vão salvar essa atividade no formato PDF. Então, o que tem que conferir? Se eu fiz o desenho do diagrama, se eu coloquei os possíveis caminhos aqui do meu projeto, se eu coloquei também o cálculo das folgas, que é o desenho que a gente fez aqui. Então, se tudo isso aqui já está presente na planilha de vocês, se vocês fizeram o gráfico de Gantt e preencheram os dados e o nome de vocês, vocês vão fazer o quê? Vocês vão vir aqui, arquivo, salvar como, procurar, e vão salvar no formato PDF. Então, vocês vão escolher um lugar lá e vão salvar esse arquivo aqui como PDF. Aí vocês dão salvar e ele vai abrir o arquivo em PDF do jeito que vocês vão postar. Então, é esse arquivo aqui que vocês vão postar, no formato PDF com todas as informações lá no ícone Trabalhos, tá ok? Então, eu fiz um exemplo aqui de um projeto um pouco menor do que o que está para vocês nessa tabela, mas a lógica é a mesma, que vocês vão usar, analisando essa questão de dependência predecessora, fazendo esse cálculo aqui do número do RU para vocês dar continuidade na atividade de vocês. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, vocês podem estar procurando o canal da tutoria, que eu ajudo vocês no que for necessário. E também, uma última consideração, se por acaso vocês querem verificar se a planilha, às vezes você vai salvar em PDF e fica várias páginas, porque mudou um pouco a configuração aqui na hora de fazer a colagem ou alguma outra informação. Vocês vão lá em Exibir, Visualizar quebra de página e vão verificar o seguinte, ó. O arquivo, para ele ficar em uma página só, ele tem que estar entre essas bordinhas azuis que estão aparecendo para você. Se por acaso acontecer de faltar, ficar o desenho maior do que a página, vocês têm que ajustar para ficar somente em uma página. No caso aqui na exibição, e todo o conteúdo tem que ficar dentro dessas bordas azuis aqui que estão aparecendo para vocês. Essa é uma última dica aqui antes de salvar o arquivo para vocês mandar. Então não se esqueçam de salvar no formato PDF para realizar o envio da atividade. Ok? Bons estudos e até uma próxima.